Bom dia a todos, hoje é 27 de fevereiro de 2018. Vamos começar o nosso Tudo Livre Recordações da Mediunidade. E Dona Ivone está no pleno conto dela, está contando casos de obsessão no qual ela tratou no Centro Espírita de Lavras. Ela e o grupo espírita, o grupo de médiuns no qual ela trabalhava junto, né? A semana passada, nós tínhamos visto um tipo de obsessão, de possessão, na verdade, que estava incapacitando a criança dos 2 anos até os 12 anos, e que o mês de tratamento, o mês de empenho, se resolveu um problema de 10 anos de obsessão. E nós tratamos esse assunto assim bem minuciosamente, o porquê das possibilidades e porquê Dr. Bezerra disse para Dona Ivone, olha, o caso é simples. E a gente ainda ficou assim, como é 10 anos de obsessão, de possessão, e o caso é simples. Mas, de fato, foi um caso simples, que em 30 dias de empenho da família, de passes, de água fluidificada e de conversa com o obsessor, tudo bem, o menino ficou totalmente curado, porque o menino estava todo torto, todo dobrado, não é? O menino não falava. Por quê? Porque o espírito tratava a criança como um cavalo, né? Botou as esporas, aqueles freios na boca, fluidicamente, né? Que o menino até mudo era. Em 30 dias a situação se resolveu. Agora nós vamos trazer um caso novo, tá certo? Uma nova situação de uma pessoa diferente. Vamos ver Dona Ivone com o grupo de Lavras. Lembrando para vocês que esse é o período que Dona Ivone, se eu não me engano, tinha 23, 24 anos. Ela estava assim no auge da sua mediunidade, e o Pedro Camilo chama até de, se eu não me engano, palavras parecidas, se eu não for fiel, como se fosse o período mais fértil, né, da mediunidade dela. Vamos lá. No antigo Centro Espírita de Lavras, tive a ocasião de presenciar os mais estranhos e sensacionais casos de obsessão de que tive conhecimento. Dir-se-ia aquele núcleo especializado em tais casos, dada a sua legítima feição de santuário, onde as repercussões do mundo não encontravam eco. Vocês imaginem Lavras, 1923. Né? Que tranquilidade, que cidadezinha de paz, não tinha bombardear de vida de cidade grande, ainda não tinha acessos às coisas mediáticas, nem existiam, enfim, né? Então, a televisão foi chegar no Brasil nos anos 60, se não me engano, né? No final dos anos 50. O nome desse livro é Recordações da Mediunidade, tá? Viu, Didima? De Ivone do Amaral Pereira. Tá certo? Tô no final, é o último capítulo. Então, era um período que ela chama de santuário, porque as pessoas que viviam ali viviam para o trabalho de manutenção dos seus corpos, ou seja, o pão de cada dia, e o trabalho espírita, né? O trabalho com o grupo espírita. Então, não tinha uma vida social à parte, as pessoas se dedicavam àquilo ali mesmo. Que delícia, né, Flor? Que delícia, Flor. Você imagine, sem ter aquele bombardear, vamos dizer, das coisas do mundo. Então, viviam para o ganha-pão mesmo, cada um tinha o seu trabalho, e viviam a vida social, era o grupo espírita, aquele grupo humilde, que ela fala que era muito humilde, mas que as manifestações mais nobres, de espíritos mais nobres, adivinham ali. Foi quando ela teve aquela fertilidade para escrever os romances, vocês lembram? Ela foi escrevendo muito livro nesse período assim. Por sinal, se a gente pegar, por exemplo, viu, Flor, o nosso querido e amado Eurípides Bassanufo, aquele período, não esse, anterior a esse, mas não tão longe, de Eurípides Bassanufo. Eurípides Bassanufo, naquela cidadezinha do interior também, né, em Sacramento, ali em Minas, aquela vida ali, aquela vida de dedicação, e a reunião mediúnica, no qual ele presenciava com
que ele foi na reunião mediúnica que tava o tio dele, né? Ele era católico e tal. E aí ele foi junto com um amigo, curioso para ver, porque ele queria demonstrar pro tio, na verdade, que o tio estava errado. Aí ele vai, Eurípides. Quando chega ali, ele já tinha, né, discutido, debatido com o tio várias vezes. De repente, espíritos de alta nobreza se manifestam ali, numa reunião extremamente simples, de médiums simples, de pessoas simples, depois de uma preleção do Evangelho segundo o Espiritismo, um paraíso, né, gente? E foi quando ele, vamos dizer assim, vira espírita, oficialmente, vamos dizer. E o mentor espiritual de Eurípides Bassanufo não era nada mais, nada menos o espírito de Vicente de Paulo. E ele frequentava, vamos dizer assim, a Associação Católica de Vicente de Paulo mesmo. Vicente de Paula. E é um espírito no qual trabalhou muito com a codificação espírita, e Kardec fala muito dele, né? De São Vicente de Paula. Espírito de alto cabedal espiritual. E estava ali se manifestando no médium super simples para bater aquele papo com Eurípides. Vocês imaginam, né? Esse intercâmbio espiritual, que coisa santa, que coisa linda, que maravilha. Então, em Lavras, um período não tão distante do de Eurípides, se encontrava Dona Ivone em um outro interior de Minas Gerais, curiosamente, em um santuário, ela chama, né? Vamos lá. O leitor certamente se lembrará do volume Dramas da Obsessão, cujas personagens centrais foram ali socorridas. Vocês lembram do livro Dramas da Obsessão? Quando acabarmos esse, vai ser aquele que nós vamos estudar, tá certo? Dramas da Obsessão. Cujas personagens centrais foram ali socorridos. Alguns daqueles casos se apresentavam grotescos, mesmo tocados de humor. Outros, dramáticos, incuráveis, que os guias espirituais do núcleo desenganavam de imediato, recomendando, todavia, preces continuadas e tratamentos de paz, que certamente beneficiariam os infelizes perseguidos e seus perseguidores. Formaria um volume os numerosos casos que presenciei ali e em outras localidades, nos quais tive a ocasião de interferir, quer como médium, quer como conselheira. Citarei ainda alguns nestas páginas, visto que estudamos uma tese, e não será perdida a observação que fizermos. Então, o livro Dramas da Obsessão, vocês lembram aquele caso do judeu, que é Dr. Bezerra, né, que entra para socorrer. Inclusive, gente, o espírito Roberto de Canalejas, que é o amor dela, né, trabalha nesse socorro espiritual desse caso dos judeus. Então ela conta que alguns casos era dado por perdido, desenganado de imediato. Em que sentido? Porque aquele caso de obsessão que eu trouxe para vocês, 30 dias o rapaz foi curado totalmente. Já existiam outros casos que a obsessão estava tão caracterizada que não poderia ter uma cura, vamos dizer assim, direta, mas que a pessoa não vinha, vamos dizer assim, descuidada. Ela continuava cuidada. Porque às vezes a gente pretende da espiritualidade uma cura, porque conhece um caso assim, um caso assado, mas tendo ainda a intervenção das preces continuadas do tratamento de passe, beneficiaria os infelizes perseguidos. De fato, daria um alívio espiritual. Um alívio. Vocês imaginam que, eu gosto muito de dar esse exemplo, quando a gente toma uma anestesia que ela chama peridural, essa anestesia é aquela que você pode ganhar o neném normal, né? Mas a dor, ela fica relativa. Por exemplo, nos Estados Unidos, essa anestesia, eles dão a 100% e os partos têm o maior sucesso. E a mulher não sente dor nenhuma, 100% sem dor, tá? Aqui na Itália, por exemplo, eles não dão. Então, eles esperam que a dor tá ali bombando,
você está pensando que está quase desencarnando, e aí você não está desencarnando coisa nenhuma, porque você toma a peridural, e aquela dor de 100%, vamos dizer assim, diminui uns 60%, ou sei lá, diminui 40% e você fica com 60%. Eu sei que aquela dor, aquele pouco que aliviou, é uma bênção tão grande que você, naquele segundo, você tem vontade de fazer culto ao anestesista. Abraçá-lo, beijá-lo, em posição de gratidão. Você não pode porque vocês têm que fazer nascer a criança. Mas aquele já dá um alívio profundo. Então, num caso desse, vocês imaginem assim, a pessoa está sofrendo um tormento, 100% tormento, certo? Mas aí ela investe o tempo dela no domínio de si, porque precisa de um investimento dele, do obsediado, da família, empenho que precisa se dê tempo, não é? Aí o que é que acontece? A pessoa continua água fluidificada, passes, disciplina. Ela pode não ter uma cura do problema de obsessão 100%, mas vamos supor que ela melhora 60%. Nossa, não é pouco, né? Não é pouco. Então ela pode ter altos e baixos em circunstâncias, porque existem problemas, gente, principalmente problemas ligados às questões psiquiátricas, que não tem uma cura de 100%. Por quê? Porque no cérebro já caracterizou o drama, caracterizou, vamos dizer assim, materialmente, né, na massa cefálica, na produção de neurotransmissores, em outros órgãos que seja, como diz próprio Allan Kardec, que é aquilo que certas obsessões caracteriza-se no corpo. Ele diz isso na Gênese, né? Quando ele fala de obsessão. Então, uma pessoa ter uma melhora de 60%, 40% já é muito, não é? Um alívio desse. Então, é o que ela diz, que iria trazer outros casos e que alguns eram desenganados no sentido do imediatismo, então ela não poderia ter uma cura de imediato. O Elcio nos diz ali: às vezes é necessária para o despertamento do espírito, por mais que pensemos ao contrário. Sim, porque, né, Elcio, vamos pegar essa luz que você deu, essa ideia. Vamos supor que a pessoa está sofrendo uma obsessão por uma razão A. Mas aquela razão A foi o motivo da sua queda, não é verdade? Sei lá, seu orgulho, ou a maldade que ela fez, porque quem sabe que questão social, cultural, que realidade foi. Então, aquela questão A ainda não está resolvida porque a pessoa ainda não despertou, vamos dizer, um arrependimento real. Ela não se dobrou no orgulho, inveja, né? Então, ela não cedeu aquilo, né, Elcio? Ela ainda não aprendeu. Então, se tirar dela, ela ainda não ressarciu a lei. Por quê? Porque e tem casos assim também, viu, Elcio? Que a pessoa, ela não conseguiu, vamos dizer assim, melhorar-se, não é verdade? Mas aí o espírito que está sofrendo, porque o espírito ele sofre. O espírito que obsedia é um sofredor. Ele é um sofredor. Então, ele está sofrendo. Então, o que é que a gente deduz com isso, né? Que no seu sofrimento, ele chega a uma realidade que para ele já deu. Ou as intervenções, as intercessões, as orações pelo próprio Espírito, porque vamos ter em conta que... vamos ter em conta que o espírito obsessor, ele tem a família, ele tem quem o ama, ele não é um órfão de Deus, né? Então, ele tem pessoas que o cuidam, que o zelam. Então, chega-se a um certo ponto que os próprios espíritos, ou o espírito que obsedia, ele está mais, assim, pendendo a um arrependimento para ele se recuperar do que o próprio obsediado. Aí o que é que acontece? Ele vai dar a sua melhorada, ele vai ser encaminhado, ele vai ser recuperado, enfim, pode acontecer N situações para ele, não é verdade? Ok. Já o obsediado, o que é que acontece com ele? Vamos dizer, Elcio, a situação A criava uma obsessão entre João e Maria, João encarnado, Maria desencarnada.
Maria chegou à sua situação de levantar. Maria é o espírito, né? Entendeu que cansou de sofrer, cansou de ir atrás da vingança, enfim. Ele vai e Maria, a mãe de Maria, o amigo de Maria, consegue levar Maria a um raciocínio. Maria cansou do mal. O mal cansa, né? Nós sabemos que o mal cansa. Mas nós falaremos no próximo áudio. Até daqui a pouco. Oi, pessoal, voltando ao nosso segundo áudio, como nós estávamos falando, da questão de João e Maria. Maria que vem recuperada, vem melhorada, mas hoje a gente não tá sozinho, porque o Paulo Talk fez capricho, caiu tudo, foi um horror, mas eu tô aqui com o Elcio. Dá oi pro pessoal, Elcio. Olá, pessoal. Bom dia a todos. O Elcio tá um pouco tímido, mas ele vai participar com a gente aqui, modernizando o trabalho. Né, Elcio? Lidando com a... Só modernizando. Só modernizando mesmo, via celular. Exatamente. Vai participar comigo aqui na gravação, porque era ele mesmo que estava dialogando comigo. Eu estava dizendo, viu, Elcio? Que no caso, que você tinha dito, porque precisava do reajuste pro espírito, né? Que muitas vezes não poderia ser socorrido. Então, tem casos, por exemplo, que o obsessor, o encarnado João obsessou Maria. Aí Maria, ela vem socorrida, ela entende que a situação dela tá infeliz, né? O mal cansa. Então, ela percebeu que ela cansou de estar obsediando, que a praia dela não é mais aquela. Porque Maria, gente, mesmo espírito e obsessor, ela é filha de Deus. Então, ela tem outros tantos que intercedem por ela, enfim, que oram por ela e ela se redime e vai embora. Aí, João, que era o obsediado, não modificou no seu comportamento, não se modificou, continuou o mesmo e Maria foi seguir a vida dela, a evolução dela. Como é que fica a questão de João aí? João fica livre e solto, hein, Elcio? O que você acha? João vai ficar... Livre e solto ele não fica. Fica não. Livre e solto ele não fica, não. Ele tem lá as suas obrigações, né? Tem as correções que ele tem que fazer, né? Porque a gente não veio aqui nesse planeta, não foi para passear. Mas, assim, ele não se reabilitou, né? Ele não se reabilitou, ele continua com aquele defeito. Então, vai sair o obsessor Maria, vão vir outros para uma questão de sintonia, né? Exatamente. Semelhante atrai semelhante, né? Exato. Então, assim, quando a dona Ivone condena, né, quando a verdade condena, diz assim, olha, esse caso não tá desenganado, não é porque vem desamparado de Deus ou não vai ter socorro, não é isso. Mas que aquela pessoa vai conseguir uma melhora relativa, mas se ela não tem uma mudança de comportamento, se ela não tem uma avaliação dela, é difícil que aquele problema venha a ser resolvido. Tem que ter uma participação, né, integral do ser humano. Mas assim, tem casos que se resolve um certo percentual e já é um alívio, né, Elcio? Dá para você pelo menos respirar um pouquinho, né? Com certeza. Aquele peso das suas costas, né? E você conviver com aquele obsessor que ainda permanece, vai virar seu amigo até, né? Se você tiver uma mudança meio de comportamento, no final das contas, acaba amigo. Com fé em Deus. Porque no fritar dos ovos a gente nada mais é do que uma luz para esse obsessor. Entre aspas, né? Exato. A gente vai ser aquele estímulo. Ou se nós formos motivo de queda para ele, nós vamos ser, a partir de então, motivo de reerguimento, né? Exatamente. Então, a dona Ivone, ela vai trazer o outro caso aqui pra gente. Eu vou ler, vamos lá. De certa feita, pela mesma ocasião em que se passou o caso antecedente, certo jovem de 18 primaveras, também natural da zona rural daquela tradicional cidade mineira, foi levado ao dito centro espírita por um seu irmão mais velho, que desejava curá-lo das peraltices que vinha fazendo. Olha, Elcio, peraltice. Repara o que era, viu? O jovem a quem chamavam Joãozinho saltou, então, imediatamente para as cadeiras vazias do salão, equilibrando-se nos rebordos do encosto das mesmas.
Quer dizer, você imagina um rapaz de 18 anos, equilibrado, de cabeça para baixo, nos encostos de uma cadeira de palhinha. Aí Dona Ivone diz: frágeis cadeiras de palhinha que não suportariam o peso do volume sem virar, se não ocorresse o fenômeno de levitação, espontâneo e belo. O jovem ia e vinha pelos rebordos do espaldar das cadeiras como equilibrista no arame, no picadeiro de um circo de diversões. Este mesmo obsidiado exibia-se em mímicas, caretas espirituosas e piruetas típicas, espojando-se no chão e coleando qual serpente, ou caminhando sobre as mãos e com as pernas para cima, saltando e pulando graciosamente. Quando, no seu estado normal, era modesto e bisonho, como legítimo camponês mineiro que era. Então, Elcio, você vê que lá na Gênese, quando Kardec trata sobre a possessão, sabe? E ele vai trazendo assim, olha, a possessão ela é intermitente. O que é intermitente? Ela não é continuada, né? Ela tem uma alternância, ela se alterna do momento da crise, ou seja, no qual o espírito ele se mantém ali presente, todo mundo nota, ao momento que ele se afasta. Então, existe uma intermitência. Quando o espírito estava presente, fazia todas aquelas peraltices como fosse um especialista em circo, né? Quando Deus tinha que... Como um zombeteiro aí, no caso. Mas era uma questão de possessão mesmo, né? E ainda tinha um fenômeno de levitação. Quando o menino não estava com o espírito assim, ativo, ele era na dele, vergonhado, tadinho, né? Bem assim, tranquilo. Aí continua aqui Dona Ivone. Para sua cura, no entanto, não foi necessário nem mesmo o trabalho de sessões práticas. Não foi preciso, Elcio, nesse caso, mesmo um tipo de possessão dessa, não foi preciso nem uma sessão mediúnica. Olha que coisa curiosa, né? Aí repare o que é que era. Afastada a entidade intrusa pela ação do passe, ou seja, deram o passe no menino, ela se afastou, né? Aplicada com poderosa corrente magnética de 4 médiums e comunicando-se a mesma pelo médium de incorporação, quem sempre havia a mão para caso de emergência, ou seja, ali mesmo. Não precisou levar o nome para a hora da reunião, nada daquilo. Deu o passe, afastou o espírito, tinha o médium de incorporação ali presente para caso de emergências, ali mesmo ele incorporou, conversou através do médium. Identificou-se, aí o espírito foi contar, né? Identificou-se como um pobre equilibrista de circo, que simpatizara com o rapaz e ensinava-lhe a própria arte, desejando retirá-lo da enxada para labores menos rudes. Que história, viu? Quer dizer, o espírito, na verdade, estava bem intencionado. Cor desses labores, pelo amor de Deus. Ele estava bem intencionado, quer dizer, na cabeça dele, ensinar sua profissão para o menino que era agricultor, né? Vamos dizer assim. Era um alívio, porque ia livrar o menino de trabalhos mais rudes, do trabalho do campo, né? Então, a intenção do espírito era uma intenção boa, apesar de ter um resultado infeliz. Agora, repara, por isso que quando ela começa esse capítulo, não começa o capítulo, quando ela começa a falar dessas partes práticas que ela vem trazendo, ela diz que existem tipos de obsessões que são tão delicadas que a gente não percebe por causa da naturalidade do que ela surge. Olha, porque era um caso curável. Qual era a intenção do espírito, né? Muito grande, né? Olha a intenção do espírito. A intenção dele não era ruim. Ele não estava se vingando, por exemplo. Ele não estava sintonizando por um vício, por exemplo, né? Por simpatia. Não. Ele gostou do menino. O menino era médio mesmo.
abriu portas de alguma forma e ele entrou, né? Vamos dizer assim, abriu a porta pro vampiro e ele entrou. Que coisa curiosa, né? Aí ela... Na realidade, ambos aí estão sendo beneficiados, né? Exatamente. O paciente foi igualmente curado com facilidade, visto não se tratar de obsessão odiosa, e sim de fortes atuações amistosas do invisível num admirável médium de efeitos físicos. Olha só. Este, por sua vez, libertado do seu amável professor, tadinho, declarava que assistia tudo quanto praticava, mas não podia evitar coisa alguma. Vocês lembram que Allan Kardec trata da questão da obsessão, e não só, né? Mas dizendo o seguinte, que a pessoa se coloca à parte e vê tudo o que está acontecendo, mas ela não tem domínio. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira traz um caso de uma paciente dele, que é internada numa clínica psiquiátrica. Ela chegou assim na parte do refeitório, quebrou tudo, jogou cadeira pro ar, quebrou tudo. E depois ele correu, né? Chamaram ele, correu e tal. Quando chegou lá, foi conversar com ela, disse: doutor, eu vi tudo o que ocorria. Eu sabia que era errado, mas era uma força tão mais do que eu não tinha nenhum controle. É como se eu tivesse à parte vendo as coisas acontecerem. E o menino diz, confirma, né? Só como no caso dele não era obsessão odiosa, foi muito mais fácil o tratamento. Envergonhava-se do que fazia, tadinho. Tinha medo dos impulsos que o obrigavam a tais artes e se esgotava muito, sentindo-se ao quebrado de forças. Estudando o livro dos médiuns, quando fala dos efeitos físicos, dos médiuns de efeitos físicos, Kardec trata bastante sobre isso. É o tipo de mediunidade que cansa. Não é? O trabalho mediúnico tem um desgaste energético. E o trabalho de efeito físico, mais ainda. É o que ele fala que o médium precisa de repouso. Porque ele tem um consumo fluídico, né? Na verdade, hoje os médicos espíritas afirmam que existe um grande consumo de caloria mesmo, de glicose, de fósforo. Por isso nós sentimos esse cansaço mental, né? A gente sente aquele cansaço mental. Normalmente também, não no trabalho mediúnico, mas em problemas de obsessão, a pessoa alega um cansaço mental, ela não consegue manter foco, concentração, porque existe um consumo de energia específica. E a dona Ivone, por sinal, nos seus aconselhamentos, ela até aconselhava as pessoas, viu, Elsa, a assumir umas certas vitaminas. Inclusive vitaminas que tinham fósforo. Por causa do consumo, né, dessas energias, do desgaste. Vitaminas essas que ela mesma assumia também. Como médium, ela tinha um grande consumo disso. E ela fala que ela assumia esses tipos de vitaminas. Eu até consegui, por sinal, gente, no Google, o nome dessa vitamina, que tomava muito ela. Foi no Devassando Invisível, tinha o nome. Eu consegui o nome, o folhetozinho, né, que fazia propaganda no tempo dela. Eu achando aí... Você lembra de qual complexo que era? Complexo B, A... Não, B... tem o fósforo. Por exemplo, eu assumo porque aqui tem na Itália, né? Eu assumo mesmo fósforo para cansaço mental, psicológico. E você sabe, Elza, eu tomo de manhã, né? E quando ele acaba a caixinha, eu fico tipo 20 dias sem tomar. Eu sinto a diferença enorme do cansaço mental, da concentração. Então, na verdade, é fósforo, magnésio. Deixa eu ver aqui, porque eu tomo um complexo vitamina de A a Z. Chama-se Centro. Esse é bom, mas só que existe uma quantidade ali, genérica, e que muitas vezes nós precisamos mais, entendeu? Como miligrama. Então, o magnésio, por exemplo, nós temos uma certa quantidade de magnésio que você tem que assumir para a mente mesmo, propriamente.
Então, médium, mais de atividade, uma pessoa que sofre obsessão, ela tem um consumo muito grande disso. E ela sempre indicou, né? Também interessante, aproveitando que estamos falando para médium, né, pessoal que vai escutar aí, quem tiver acesso a um médico, homeopata, excelente também, poder se consultar, poder dizer, olha, e se for médico homeopata espírita, dá para dizer, olha, depois do trabalho mediúnico eu tenho uma canseira mental, ou então sinto essa fadiga, que não é uma questão de obsessão, por exemplo, né? É só questão de consumo mesmo, de energia. Então, um bom médico, homeopata e espírita aconselhará uma homeopatia adequada. Seria... Pois é, desculpe interromper. Diga. Não só isso, mas ao final das minhas reuniões de desobsessão, eu sinto uma fome incrível. É, porque tem consumo... Não sou eu. Não falei que tem consumo de caloria? Exato. É porque é um fenômeno adrenérgico, né? Tem um consumo de caloria, porque seu coração bate mais rápido. Então, é um fenômeno de exercício mesmo. Mas a gente continua falando desse assunto no próximo áudio, daqui a pouco. No nosso terceiro áudio. Então, vamos aqui. Vamos continuar. A gente falou da indicação aí de um médico homeopata. Se vocês puderem assumir magnésio, fósforo, vocês vão ver que vocês vão ter a mente assim bem acordada e não vão ter, vamos dizer assim, insônia. Não quer dizer que vocês assim vão ter insônia, por exemplo, não. É um reequilíbrio, porque como nós gastamos muita energia, é difícil que nós assumamos esses tipos de magnésio, de fósforo, naturalmente nos alimentos, não é verdade? Que são produção do nosso próprio corpo, né? O nosso próprio corpo produz. Mas só que a gente produz pouco para a quantidade que a gente consome. Mas vamos continuar aqui no socorro desse rapazinho. Vamos lá. Não se tratou, no entanto, de um desenvolvimento mediúnico, obedecendo-se às instruções dos mentores espirituais. O paciente não se interessava pelo espiritismo. Sentia mesmo pavor pelo que consigo se passava. Acreditava-se possesso do demônio e não possuía condições morais para o cultivo da sua prodigiosa força psíquica. Então, por mais que ele ele teve aquele tratamento, aquela ajuda, não estimularam o trabalho mediúnico com ele, porque ele não tinha equilíbrio nem condições morais. Ela não entrou nos detalhes. Mas você vê, né, você viu que tinha uma porta aberta, uma brecha? Pois é, a mediunidade é orgânica, né? Ele tinha uma brechinha aberta, porque para ela afirmar que não tinha condições morais para o cultivo de uma prodigiosa força psíquica, qualquer coisa existia, né, no comportamento do próprio rapaz ou dos ideais que ele tinha da própria vida. E estávamos sempre falando de uma pessoa de 18 anos, né? Um menino. Então, o menino, nessa idade, as expectativas de vida, a gente não sabe o que, mas... Então, aí ela diz, abrir as comportas de tal mediunidade em semelhante indivíduo, repare que são de caso a caso, é uma questão individual. Ela não está dizendo em todos os casos, ela disse em semelhante indivíduo. Seria expô-lo às hordas obsessoras e talvez aos próprios aproveitadores terrenos que poderiam explorar-lhe a qualidade. Foram recomendados passes apaziguadores. A força mediúnica aquietou-se até segunda ordem. Então, a força mediúnica aquietou-se, não foi dito que não iria trabalhar mediunicamente num futuro, numa idade mais madura, né? Então, ela fala, porque como ele não se interessava de espiritismo, ele não ficaria ali frequentando o grupo de lavras e tal, e ia ficar solto, né? Ficando solto, não se responsabilizariam com aquela exuberância que ele tinha. Então, como ele tinha pavor e tudo mais, eles deram passes apaziguadores, apesar que eu não sou muito de acordo com o fato de dar passe apaziguador, vamos dizer assim, não no sentido do que ela disse, mas naquilo que se trata hoje. Por exemplo, um jovem tem mediunidade, a criança tem mediunidade, os pais levam a criança para tomar passe para anular a mediunidade da criança.
Sou totalmente de desacordo com isso. Não vai se colocar uma criança para trabalhar com mediunidade. Mas castrar uma criança energeticamente é crime. Não se faz isso, né? Se vai, por exemplo, educar a criança, moralizar, isso é que dá trabalho, né? Se dedicar a moralizar, a ver com naturalidade, entregar a Deus o que é de Deus. Não tirar da criança a sua potencialidade. Ou jovem, vai se tratar, cuidar com amor e educar, não tolher, né? Então, Juliana, talvez eu possa dizer alguma coisa para contribuir nesse aspecto aí. diga. É o seguinte, eu participava de uma equipe de visita a enfermos e ocorreu um caso idêntico com uma menina, uma mocinha de 13 anos. Nós fizemos visitação a ela durante 5 anos. Olha só. Quando ela completou os 18 anos, ela entrou na reunião de educação mediúnica, Olha. né? Numa fraternidade espírita bem orientada, que é a Casa de Glacos. E ali sim, ali ela começou a desenvolver, a educar-se, né? A mediunidade dela, até que ela passou por uma reunião de desobsessão como médium na reunião de desobsessão. Mas antes, vejam bem o detalhe. Dentro de uma sala de aula de história, quando eram ditas algumas coisas referentes à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela via tudo aquilo acontecendo naquele momento, sangue, tiro, baionetas, gente ferida, gente morta. Então ela via isso tudo. E à noite, ela via os espíritos entrando pela janela da casa dela. É uma coisa incrível. E nessa casa só tem médium. Uhum. Incrível. Somente após os 18 anos que ela pôde desabrochar Com equilíbrio. Devidamente. Com equilíbrio. Mas repare, mas vocês passaram 5 anos dando assistência. Dando assistência. Educando, conversando, era um evangelho, é parar para escutar, Exatamente. é uma compreensão, não exorcizar o fenômeno, entendeu, Elcio? O que tem de um movimento espírita? Exorcizar o fenômeno. Não, pelo amor, não pode. Então, você percebeu que precisou de um empenho da família também, um comprometimento da família? E a família toda ela espírita, composta de médiums. Então, todos eram médiums. Então tem que ter um trabalho, entender, educar, falar, lidar com aquilo com naturalidade, porque não tem como fugir. Então, tolher vamos dizer, uma faculdade natural que quem ele colocou foi Deus, com a capacidade fluídica que você tem de manipular os fluidos, é de uma responsabilidade. É muito mais fácil educar. Então, nesse caso que a dona Ivone está dizendo, é o caso do rapaz. Uhum. Deve ter existido algumas questões de avaliação ali para poder tomar uma posição dessa, na verdade, inclusive moral. Então, foi-se, vamos dizer assim, pesado, prós e contras. Mas não, veja bem, ela ainda diz assim, aquietou-se até segunda ordem. Ela diz, não inibiu. Ela fala, aquietou-se. Segunda ordem. Então, no segundo momento, numa fase mais madura, mas assim, não quer dizer que é um posicionamento coerente em todos os fatos. Sempre. Isso é um caso particular. Como também, quando você vê alguns espíritos em alguns livros dizer, olha, eu tenho uma casa porque a gente comprou com suor, trabalhando com bônus horas, a gente tem que entender que aquilo é uma questão do espírito que está contando aquilo ali. É uma experiência dele. Não quer dizer que é uma regra geral. Porque os indivíduos são espíritos criados separados, com evoluções diferentes. Então, não dá para ser uma regra geral para todo o planeta, ou para uma cidade inteira, ou por um país inteiro. Então, a gente tem que ter a sabedoria de perceber, olha só, nesse caso, quem sabe por quê, né? E tentar raciocinar o porquê, para aprender com isso. Mas assim, a gente vai ler mais um caso. Vamos lá.
E viu-se depois, certa noite, no amplo salão do centro, novo e edificante fenômeno de levitação verificado com outro obsidiado, espontâneo como o primeiro, sem quaisquer provocação. Certo cidadão, natural da cidade mineira de Formiga. Você conhece a cidade, Elcio? Formiga? Padre Matheus Leme, Divinópolis, Nunca ouvi falar, Formiga. interior de Minas. Da cidade mineira de Formiga, o senhor Joaquim V. era pequeno fazendeiro ou sitiante e vivia placidamente nas suas lides bucólicas. É de estranhar como os obsessores nutriam preferências pelas pessoas do campo, pois, por aquela época, numerosos eram os casos afetando homens e mulheres das zonas rurais. Devia ser zonas mais populadas, né, Elcio? Será? Alguma razão devia existir, né? Questão de... Eu acho que seria o contrário, menos populada, né? Porque ali não tinham acesso quase que a nada, né? Não. Não tinha E uma que será o orientação. porquê, hein, Elcio? Ou espíritos, Só Deus sabe. espíritos endividados que renasciam naquelas questões ali mais simples, né? Para a educação do ser, com certeza. Mas quem sabe por quê? Eu sei que naquele período ela disse que eram muito mais homens e mulheres de zonas rurais. Aquela personagem, porém, tornando-se presa de maus espíritos, recorreu ao centro espírita de Lavras. Então, ela botou maus espíritos entre parênteses, tá bom? A fim de solucionar o seu angustioso problema. Em ali chegando a hora do expediente mediúnico, creio que o obsessor mais galhofeiro e folgazão que propriamente mal, resolveu mostrar suas próprias habilidades. Certamente supondo infundir admiração e respeito aos circunstantes, repara. Mal chegou ao salão, o pobre homem, senhor Joaquim V., sobe a parede, Elcio, subiu, viu, na parede. Naquela época, a Dona Ivone não sabia que existia o Homem-Aranha, né? Não tinha inventado ainda o Homem-Aranha. Senão ela tinha dito, subiu na parede como Homem-Aranha, ela ia dizer. Subiu na parede, olha só, dá 3 ou 4 passos na mesma, andando na parede, Elcio, acima do nível do assoalho. Repete a proeza várias vezes, equilibrando-se de cada vez em sentido quase horizontal, rindo-se ao bom rir. Amorosamente convidada a descer e não repetir a façanha, sob o respeito de uma concentração rapidamente organizada pelas pessoas presentes. Atendeu facilmente, encaminhando-se voluntariamente para o posto mediúnico. Parecendo previamente informado de que deveria ali penetrar, como se conduzido pelos assistentes espirituais. Então, ele fez a traquinagem dele, o pessoal já se concentrou energeticamente, usou-se de ascendência, aquilo que a gente chama de ascendência moral, né? Falou-lhe com ascendência, pediu para ele descer com carinho e ele foi para o posto mediúnico. Pelo médium J.P., sempre presente para os trabalhos de tal natureza, como que especialista, então era um médium que tinha uma certa especialidade. Lembremos que o nosso codificador trata dos médiums sempre médium disso, médium daquilo, médium evocador, né? Médium, sei lá, com especialidade da poesia, com especialidade de prosa, com especialidade da música, enfim, com especialidade. Porque tinham médios, por exemplo, que eram médios, que eram psicógrafos, mas eram historiadores. Então, a psicografia era para escrever histórias, fatos históricos, né? Desculpem, fatos históricos. Outros contos, outros psicografavam para contar contos para moralista, que ele chama, moralistas, que tinha mesmo, eles até mais comuns, né, com tendências moralistas. Então, era uma especialidade desse médium, né, que diz a Dona Ivone. Identificou-se o galhofeiro como
o Chico da porteira, compadre do enfermo, que se queria fazer lembrado porque se sentia esquecido pelo velho amigo e conscientemente declarou com naturalidade edificante. Então, o obsessor de seu Joaquim V não era nada mais, nada menos do que seu próprio amigo, o seu compadre, né? Que ele se achava esquecido pelo seu amigo e ele queria se fazer lembrado. Deu-se o nome Chico da Porteira e conscientemente declarou com naturalidade edificante. Lá vai ele falando, né, Chico da Porteira. Mas nós vamos trazer a mensagem de Chico da Porteira no nosso próximo áudio, daqui a pouco. Voltando aqui ao nosso último e quarto áudio, sempre aqui com o nosso Elcio, vamos ver o que o espírito do Chico da Porteira trouxe aqui, né? Eu e Elcio, a gente tá rindo porque eu e Elcio, a gente tá falando, assim, duas besteiras nos bastidores, né? Mas vocês vão ficar curiosos que eu não vou contar, não. Vamos lá. Não, eu não quero fazer nenhum mal ao meu compadre, pois até gosto muito dele. Que amor, viu? E por isso estou aqui. Mas há tanto tempo que eu morri e ele nunca me deu uma oração. Olha só, viu? Não me deu nenhuma missa, nem um terço, e esse tão pouco caso me doeu. Então, faço isso para que ele se lembre de mim. Olha só. Então, o amigo... Ele sabe que desencarnou. Tá vendo? E ele fala, nunca lembrou de mim, nunca fez oração, nunca um terço, nunca mandou nem rezar uma missa, você vê, né? Então, é como se tivesse obrigação, né? É, tipo assim, eu sou... Mas, eu sou raciocina, você é meu amigo. A gente é amigo de verdade, tá bom. Era o compadre. Você imagina que compadre batizou o filho, né? Um dos dois batizou o filho. Então, o pessoal que frequentava a igreja e tal. Aí, de repente, um de nós dois morre. Você nunca lembra de mim nem pra prece? Ah, com certeza lembrarei sempre. Eu sei bem, mas imagine que eu sou seu Joaquim e você é Chico da Porteira. Fique adiante e não fique paradinha em lugar algum. Não é? Aí não lembra. Isso deve ser doloroso pro amigo. Imagina o pessoal daquele tempo, né? Com aquela mentalidade ali. Que uma demonstração de afeto. Então ele ficou sentido, né? E aqui continuamos. Encantada com o teor da comunicação, isso Dona Ivone, ó. Perguntei ao comunicante, servindo-me do direito de observação facultado pela doutrina. E como é que o senhor age para fazer o seu compadre subir na parede? Dona Ivone deu uma de mim, né? Porque se fosse eu também... E a Dona Ivone ainda diz assim, ó. Perguntei ao comunicante, servindo-me do direito de observação facultado pela doutrina. Por quê? Porque isso é uma oportunidade de aprender. Às vezes a gente chegamos a um entendimento de lidar com a mediunidade que a gente não pode perguntar, não pode trocar ideia, não pode estudar. Se Kardec era o maior perguntador, estudante, né, gente? Estudador é ridículo. Estudante das questões. Por que só ele? Se ele disse que todos nós podemos fazer. Então ela age não com a curiosidade de maledicente, mas ao intuito de aprender, inclusive de ensinar a outros, né? Olha o que está deixando pra gente, olha que legado, né? Nos está trazendo. E como é que o senhor age para fazer o seu compadre subir na parede? Aí lá vai ele, ó. Ora, ele é leve, eu gosto de brincar. Tomo o braço dele e digo, vamos brincar um pouquinho, meu compadre? E ele vai comigo, isso me diverte. Em seguida, virando-se para o compadre, que já aquietado, fitava o médio com os olhos estarrecidos, tadinho de seu Joaquim. Mande celebrar uma missa para mim, compadre. Deixe de sovinice, eu sei que você tem o cobre. Cobre dinheiro. Tu já pensou? Deixe de sovinice. Oh, meu Deus. Então, olha o fenômeno como foi. Ele pegava pelo braço. Quer dizer, na verdade, ele poderia fazer, nós sabemos, sem precisar tocar no médium, né? Na pessoa. Mas ele
justamente espírito simples, ele tinha mesmo aquela sensação. Eu pego no braço e levanto, né? Porque todo esse movimento o espírito faz pela força do pensamento. Ele não precisaria do braço do perispírito para fazer isso. É a força do pensamento. É igual o passe. O passe nós fazemos gesticulação com as mãos, não é verdade? Porque nós necessitamos disso. Porque nós precisamos mesmo. Inclusive eu faço o movimento do tirar, do colocar, porque é necessário para o meu psicológico, porque eu dou força na minha intenção. Tudo é força da intenção. Interessante que o Cristo só estendia as mãos, mais nada. Poder fazer. O movimento é interessante, porque inclusive você até estimula a pessoa a colaborar, então fica 2. Mas a pessoa poderia usar só o pensamento. Mas para ela usar só o pensamento, ela tem que ser o tampa do movimento do pensamento. Então, o movimento das mãos faz com que seu cérebro trabalhe diferente. Então, é necessário. É interessante. A ação aí do passe é para os dois, né? Prende a atenção daquele que está sentadinho e do próprio médium, os movimentos. Assim, por causa dos pontos, os pontos de força, os pontos de chakra, mas não quero entrar nesses detalhes não, porque aí senão a gente tem que fazer um seminário. Que existem muitas questões aí. Existem muitas questões aí pra gente levantar. Então, vamos falar assim por cima. Vamos voltar aqui no nosso espírito. Evidente era que o galhofeiro conservava a crença católica romana em além-túmulo, pois exigia a missa como proteção ao novo estado em que se encontrava, e absolutamente não sabia explicar o modo de agir para conseguir a proeza do seu estimado compadre subindo a parede. Mas o certo era que ele produziu um fenômeno de levitação idêntico ao de suspensão dos mais pesados que o ar, como aqueles realizados com as mesas, poltronas pesadas. Envolvia o amigo nas próprias forças fluídicas, exatamente, e o mantinha equilibrado no ar, embora se tratasse de fenômeno de curta duração. Talvez até mesmo fosse dirigido por outras entidades mais experientes, interessadas em despertar nossa atenção e nos obrigar ao estudo mais acurado do espiritismo. Porque o espírita, sabe, Elcio? O espírita é um observador. É um estudioso. E é um estudioso, é um observador. Então, tudo que ele vê, como nos ensina Allan Kardec no Livro dos Médiuns, o que ele vê, o espiritismo está em todas as ciências. Então, ele vai ver geologia, ele vai despertar para ver a visão espírita daquilo ali. Ele vai falar de história, ele vai ver questões espíritas na história. Ele vai ver espiritismo em tudo. Não está restrito ao passe, ao tratamento espiritual e a um espírito que incorporou absolutamente. O espiritismo está em relação conosco no nosso viver. Só que isso é pouco compreendido. Mas é a verdade. Então, se observe e se aprende. Então, ela supõe que, quem sabe, se não estava estimulado o fenômeno por outros espíritos mais experientes, para que pudessem estudar a questão, né? Então, assim, quantas vezes os fenômenos que aconteciam no século XIX, os espíritos diziam, olha, o espírito, ele era, assim, potencializado, ele era assistido por outros, né? Ou então, uma comunicação de um espírito mais simples, ele dava respostas mais concretas. Aí Kardec dizia, mas pela evolução do espírito, como é que ele poderia dar respostas assim? Aí São Luís dizia, fomos nós que potencializamos. O que era isso? Organizava a ideia. O espírito tinha ideia, mas ele não sabia se exprimir. Aí os espíritos superiores ajudavam a ele a organizar a ideia, ou seja, a mensagem era fiel ao conteúdo. Só que eles articulavam como ele se exprimir melhor para se fazer compreender. Isso é legítimo. Inclusive nos fenômenos. Então vão ter comunicações, que muitas vezes assim, eu já percebi em trabalhos meus psicográficos, viu, Elcio? Que você olhando assim pro espírito, fala assim, como foi que ele conseguiu falar isso? E realmente os espíritos dizem, olha, na comunicação tal, nós estávamos dando assistência. Ou o próprio espírito fala assim, olha,
eu tô tendo assistência do mentor ou do guia da própria médium para eu conseguir não me emocionar, para eu poder concluir sem me emocionar, para poder ter o equilíbrio dele dizer as palavras bonitinhas, certinhas, nananã, para concluir, porque senão, sei lá, no meio da mensagem ele abrir a boca para chorar emocionado, não é verdade? Então, os mentores, eles sustentam a comunicação para que ele conclua. Isso, inclusive nas cartas de parentes, que você vê esse pessoal que recebe cartas, né? É feito isso. O espírito está extremamente emocionado de mandar uma carta para uma mãe, para um pai, para uma esposa. Só que ele está sustentado energeticamente para manter equilibrado, né? Aquela comunicação. Então tá, vamos continuar aqui. No mundo espiritual, onde o Senhor vive presentemente, ninguém o advertiu que não deveria atormentar assim o seu compadre? Interroguei ainda, procurando informações doutrinárias, e ele respondeu com a mesma naturalidade. Que mundo? Eu vivo no meu sítio mesmo, no sítio dele, onde costumo passar dias e dias. Aqui e ali e acolá, passeando. Não fui para mundo nenhum. Não fui para nenhum outro mundo. Não. E tenho até muito medo desses assuntos. Por isso, quero a missa e as rezas dos meus amigos. Então, gente, isso é bom para a gente entender o seguinte. Não todos os espíritos vão para nosso lar. Não todos os espíritos vão para céu azul. Não todos os espíritos vão para o Vale dos Suicidas, para a Casa de Maria. Não todos. Muitos interagem, se mantêm na sua localidade da sua casa, no ambiente em que vivia. Muitos permanecem ligados ao seu ambiente, inclusive, viu, Elcio? Criam, através do seu próprio pensamento e muitas vezes com a ajuda dos espíritos, ambientes espirituais nas suas próprias casas, no qual eles ficam ali transitoriamente. Eu me lembro num caso de família que um parente construiu uma casa, um quartinho, com aquela ideia simples, naquela mesma casa em que ela vivia. Então, o parente, o marido que vivia lá dentro, quando ele dormia, eles tinham acesso um ao outro. Então, ela estava vivendo ali. Depois é que foi. Por quê? Porque é um período de transição da pessoa. Então, existe cada caso um caso. Olha o caso dele, que é interessante, né? Ele ainda disse assim, ó, eu tenho muito medo desses assuntos. Tu acha? Que interessante, né? Completamente, né? Coitado. Por isso que eu quero a missa e as rezas dos amigos. Ou seja, como ele era católico, ele sabia que para os mortos se fazia missa, por que que ele não poderia ter a missa dele, né? Ele queria a missa dele. Olha que coisa curiosa, Elza. Porque às vezes ele fala assim, poxa, o espírito era católico, o pessoal, a família não era praticante, mas ele era, às vezes nem liga de fazer a missa nem nada. Às vezes a pessoa tem ao coração aquela prática. E a gente passa por cima. Então a gente tem que ter uma observância disso, né? Eu tive uma intuição, sabe? Vou contar um caso aqui para vocês para concluir. E a gente, a semana que vem, continua com o diálogo do Chico da Porteira. Eu tinha uma senhora que é a avó de uma amiga minha italiana, né? E ela era muito, assim, apegada à vida material, à família, ao dinheiro, às tradições, muito católica também. E essa neta, neta, né? Queria um bem a essa avó enorme. Quase todo dia ia lá ajeitar o túmulo da velhinha. Mas você precisa ver o amor, né? Eu não tinha visto até então. Ela me falava. Aí eu tive aquela intuição de orar de junto. Aí foi que eu fiz. Muito política. Comprei as flores, sabendo o caráter dela. Eu conheci em vida, entendeu? Comprei as flores e fui. Pedi licença, passava assim, dizia licença, abençoava um, abençoava outro, abençoava outro. Quando eu cheguei lá, encontrei a neta arrumando a cena mais linda, pra ver o carinho dela, conversando e arrumando. Aí eu cheguei, cumprimentei-a com todo o respeito do mundo e falei, olha, eu trouxe flores pra senhora.
Aí eu fui lá, toda dona Silvana arrumou as flores. Eu falei assim, eu vim aqui orar pela senhora. E orei. Junto com ela. E fiz uma prece assim, bem sentida. Pedindo para ela ter luz. Tudo aquela que a gente já sabe, prece que a gente faz, né? Costume espírita. E conversei com ela e tal. Aí a neta disse assim, Juliana, que diferente esse modo de orar. E tal, e tal. E a gente ficou ali, aquele carinho. E depois eu fui embora. Nunca tive uma perturbação, nunca trouxe espíritos para casa me atormentar, nada. Porque tudo é a força da intenção. Meu coração se enche de amor, se enche de respeito. Entendo as questões de cada um, entendeu? Entrei e saí... A prece veio do coração e não aquela prece batidão. Entrei e saí ilesa. Por sinal, viu, Elcio? Depois de um tempo, estou estudando o céu e o inferno, você vai chegar lá nesse ponto que a gente vai estudar todas as comunicações. Tem um espírito sofredor, que ele pede ajuda e ele fica insistindo com o médium de orar perto dele, de orar perto dele, de orar perto dele, até que o médium vai. No tempo de Kardec, né? Aí Kardec coloca assim a observação. Curiosa a necessidade do espírito, que ele insistia em que a prece fosse feita de junto do seu túmulo para libertá-lo, Elcio. Ou seja, o fluido está mais perto, tá entendendo? Para libertá-lo daquele momento de perturbação do corpo. Você tá vendo como existe caso e caso? E que às vezes a gente não deve subestimar as nossas intuições se o nosso pensamento é cultivador do bem, na verdade, né? Mas... Verdade, até no velório, rapidinho, até no velório, a primeira coisa que a gente deve fazer quando entrar para ver um espírito ali deitado no caixão, um corpo ali deitado no caixão, é uma prece. Porque essa prece alivia, essa prece auxilia imediatamente o espírito naquela transição. É um lenitivo para o próprio espírito, porque muitas das pessoas estão ali para contar casos, começam um risinho daqui, outro risinho dali, e o espírito fica ali atônito. Difícil, A postura nossa perante os velórios é importantíssima, de grande misericórdia e benevolência, né? Mas vamos continuar, porque vamos fazer a nossa prece, vamos concluir no próximo áudio. Agora, no nosso último áudio, você vê nessa questão da nossa postura mesmo, de respeito, né, de benevolência, é uma grande caridade. E que a gente saiba, viu, Elcio, adequar a nossa ação à cultura daquela pessoa. Porque ela não é que ela desencarnou, ela mudou. Então, eu já fui para missas de pessoas que me convidam para ir para missa, que eu conheci, né, uma senhora assim, Juliana, vai pra missa de fulana, Aurélia se chamava. Eu fui com todo respeito, entro com o maior respeito, e com todo, não faço aquela gesticulação toda, aquelas coisas todas, porque eu nem sei fazer nada daquilo, mas eu estou com minha posição de carinho mesmo pela figura da pessoa, e eu sei que a pessoa que me tinha como amiga, e ela gosta da missa dela, ela iria gostar de me ver respeitosa na sua missa. É verdade. É um momento de transição, né, Juliana? Então eu me posiciono com respeito à pessoa que precisa. A cultura dela. Exato. Vamos supor que fosse uma questão com um evangélico, igualmente. Vamos supor que fosse um muçulmano, enfim. Logicamente, mantendo a postura espírita da prece, né? Agora, respeitoso. Respeitoso à pessoa. Mas, gente, a conversa tá boa, né? Esses espíritos, por exemplo, que vão à reunião de desobsessão, eles estão à procura de auxílio. No fundo, é auxílio. Eles estão pedindo socorro. É um socorro. A realidade né? é essa, porque ainda desconhecem todo o processo. É um pronto-socorro. Não tem outra. É um pronto-socorro. Espiritual. Pois é. Mas, Elcio, vamos dar por concluído nosso estudo de hoje? Porque senão a gente vai fazer um seminário. Nós vamos marcar um seminário, eu e Elcio. E nós vamos fazer um seminário pro Jé Francisco de Assis e pro Maria de Nazaré, né, Elcio? Exatamente. A gente não sabe que 28 de fevereiro ou 29 de fevereiro, mas qualquer
vez vai acontecer, porque nós temos pretensão de ficar idosos fazendo esse trabalho, se continuarmos encarnados, mas agora vamos fazer uma prece para agradecer. Elcio, já que você está aqui como convidado, você quer fazer uma prece para concluir? Ok, tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos elevar no nosso pensamento a Jesus nesse momento e agradecermos ao Pai por essa oportunidade de sermos úteis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que é de amor, sabedoria e bondade. Que seja feita, ó Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos planos superiores. O pão que é do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar e compreendermos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixai, Senhor, cairmos em novas faltas, pois só vós é o reino, o poder e a glória para todo o sempre, e assim o seja. Um grande abraço a todos, um beijo, Juliana. Fique na paz. Pessoal, muito obrigado, que assim seja, muita paz para vocês também. Estamos à disposição para trocar ideias. O Elcio também está no GE e pode bater um papo com vocês sobre o que a gente falou. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.